Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Nime para usuários de MySQL. Na última aula, aprendemos a como cadastrar clientes no MySQL a partir do Nime e com uma planilha template em Excel. Nesta aula, vou demonstrar, através deste fluxo um pouco mais avançado que vemos em minha tela, como fazer um tratamento de chave primária ao cadastrar um cliente. Vem com a gente, vamos aprender juntos! Aqui em nosso banco de dados, pessoal, temos os registros de clientes, tal como inserimos na última aula. Reparem que meu primeiro campo é o ID de cliente, e ele é uma chave primária sequencial. Guardem essa informação, tá, pessoal? Vamos à nossa planilha Excel de cadastro? Aqui em nossa planilha, pessoal, temos todos os campos necessários para o cadastro de clientes, inclusive o campo ID, que eu tenho aqui uma fórmula para deixá-lo sequencial. Dado isto, aqui vai uma pergunta para vocês, pessoal. O que acontece se agora eu tentar importar esses mesmos dados tal como eles estão? Logicamente, a resposta é que teremos um erro, pois o ID que está aqui na minha tabela Excel já está cadastrado em nosso banco de dados. O que eu teria que fazer aqui para cadastrar um cliente? Eu teria que tratar manualmente e incluir o próximo ID com base na sequência já existente em nossa tabela de clientes. Porém, isso traria um trabalho manual desnecessário, pois teria que primeiro consultar os meus dados e depois inserir o ID manualmente em minha planilha. Ao invés disso, podemos construir uma maneira automática para o Nime já fazer essa inclusão de ID para a gente, sem necessitar consultas e nem inserções manuais. Vamos aprender como fazer isso, pessoal? Aqui em nosso fluxo, pessoal, como pré-requisito, começamos com uma conexão. Como vocês podem ver, eu separei o nosso fluxo em alguns blocos, apenas por questão didática e de organização. Apenas para demonstrar para vocês, pessoal, caso vocês queiram inserir um desses blocos de anotações, tal como eu fiz, é só clicar com o botão direito, clicar em New Workflow Annotation, e aqui você pode arrastar, aumentar a dimensão, ok? Dando duplo clique, você pode colocar a descrição, pode também, aqui nessa barra, alterar a cor dessa anotação. Ok, pessoal? Vou deletar aqui. Seguindo aqui com o nosso fluxo, pessoal, depois deste bloco de conexão, temos aqui um bloco dedicado a retornar a última chave primária presente em nosso cadastro de clientes. Fazendo aqui uma retrospectiva das nossas aulas de seleção de dados do Nime, temos aqui o Node Query Reader. Notem que não estou usando o Node Table Selector e depois o Node DB Reader. Isso porque necessito dos meus dados aqui no Nime para resgatar o último ID presente na tabela de clientes. Então optei por fazer isso usando um Node só. Vamos ver como ele foi configurado, pessoal? Apenas um lembrete aqui, pessoal, que esse Node exige um código SQL para funcionar. Então, aqui eu fiz o seguinte select. Selecionei o último valor da coluna ID de clientes através desse Select Max. Além disso, incluí uma soma após essa seleção, justamente porque para cadastrar um novo cliente, o ID sempre será o último ID cadastrado mais 1. Tudo isso para não termos IDs duplicados. Fechando essa janela. Bom, como ele já está executado, eu vou resetar para reexecutá-lo, ok? Voltou à posição de não executado. Executo, clico com direito, Nime Data Table, e aqui ele retornou o último ID cadastrado na tabela mais 1.
Então, meu próximo ID de cliente é o ID 795. E um detalhe aqui adicional, pessoal, que ele retornou um campo do tipo long. Vou fechar. Seguindo o nosso fluxo, temos aqui um node chamado double2int, que possui o objetivo de converter os dados que estão como double ou long em um campo do tipo integer. Por hora, pessoal, para não me antecipar, vamos só converter este dado e mais à frente explicarei o porquê desta conversão. Dou um duplo clique para ver a configuração desse node. Veremos que aqui eu selecionei a nossa única coluna, que é a coluna ID para converter. Dou um OK para confirmar, executo o meu node e como resultado podemos ver que agora o meu campo é do tipo integer, ok? Vou fechar. Agora que eu possuo o meu próximo ID a ser cadastrado na tabela de cliente, pessoal, eu preciso guardar esse número em algum lugar para usá-lo mais à frente em nosso fluxo. Então, sempre que eu necessito guardar uma informação para usá-la no futuro, eu preciso guardá-la dentro de uma variável. No caso, como o valor que eu quero guardar está em uma única linha de dados no meu fluxo, eu uso esse node aqui, TableRow2Variable, que quer dizer, guarde uma linha da tabela em uma variável. Vamos entrar na configuração dele? Na configuração dele, eu tenho um bloco para tratamento de dados ausentes. Caso o valor não exista, eu posso, primeiro, escolher que o fluxo pare neste momento com o erro. Segundo, posso setar um valor default. No caso, esses valores estão mais abaixo, um para cada tipo de dados. E por fim, eu posso omitir a variável e seguir o fluxo como se nada tivesse acontecido. Mais abaixo, eu posso escolher os campos que eu desejo guardar em variáveis. No caso aqui, eu só tenho o campo ID. Vou confirmar, vou executar. Reparem, pessoal, que não há aquele triângulo que simboliza dados normais na saída deste node. Apenas uma linha vermelha. O que significa essa linha vermelha, como vimos anteriormente? Ela designa dados dentro de uma variável. No caso, ela está levando esse dado para o nosso próximo bloco de geração de IDs. O primeiro node desse bloco é o Counter Generation. É um gerador de contagem. E qual é a intenção aqui, pessoal? Nossa intenção é gerar uma contagem sequencial a partir do número que está sendo transmitido por essa variável da linha vermelha. E você vai me perguntar, essa contagem vai até que número? Bom, a contagem é feita com base no número de linhas que o Node está recebendo em sua entrada de dados. No caso, ele está recebendo os dados da minha planilha Excel de cadastro de clientes. Então, se na minha planilha Excel contiver 4 linhas, o Node vai contar 4 registros. Outra observação, pessoal. Lembra da conversão de long para integer? É justamente por causa deste Node, que só trabalha com integer. Antes de rodá-lo, pessoal, vamos ver os dados que temos em nosso Excel Reader. Clicando com direito, File Table. Aqui podemos ver que eu tenho 6 linhas de dados para cadastrar. E uma observação importante aqui, pessoal, sem nenhuma coluna de ID. Vou fechar ele aqui. Vamos na configuração do Node de contagem. Aqui, pessoal, eu posso setar um valor mínimo para se iniciar a contagem. No caso, ele vem default 0. E também posso setar um intervalo de contagem. Em nosso caso, deixei para contar de 1 em 1. Como vocês bem sabem que meu número inicial não é 0 e ele pode variar, aqui eu tenho uma aba para controle de variáveis. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu selecionei aquela variável que guardamos no Node anterior. Então, é a variável dentro do campo ID. O que quer dizer isso? Ele vai começar a contar a partir do número que consta dentro dessa variável. Vou confirmar e executar. Clicando com direito, eu posso ver o resultado. Então, como podemos ver,
temos os registros com uma coluna adicional, com o número do ID, porém chamada counter. Eu vou fechar. Como o nome do campo do nosso banco não é counter, e sim ID, eu vou alterar o nome do campo de contagem para ID. Para isso, eu vou utilizar o meu Node Rename. Vou dar um duplo clique apenas para vocês visualizarem que eu estou alterando o campo counter para ID. Confirmo. Já a configuração do insert, pessoal, é exatamente a mesma da aula anterior. Então, eu já posso executar tudo. Então, eu vou no botão de executar todos os nodes. Pronto, o meu fluxo já foi executado. E é muito provável que os registros já foram inseridos no MySQL. Vamos lá ver? Agora aqui no MySQL eu atualizo o meu select, vou ordenar por ID. Agora veremos que as linhas que trabalhamos no Nime já estão incluídas em nosso banco de dados sem nenhum erro de ID. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula!